Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos uma novidade no canal para você. E a palavra de hoje é aprendendo a superar a depressão. Muitos são os fatores que levam a pessoa à depressão, uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente de sua posição social, do seu credo ou da sua cor. A Bíblia nos mostra, queridos, que os gigantes da fé também ficaram deprimidos. Portanto, cristãos também podem ser atingidos por essa doença, com certeza. Mesmo que muitos apregoam que quem serve a Deus está isento disso, engano. Qualquer pessoa está a pegar essa enfermidade. Porém, a Bíblia nos ensina que podemos vencer sim essa depressão com as ferramentas certas. Por isso, queridos, acompanhe esse estudo e entenda que você é muito mais capaz do que você imagina. Ok? Antes de mais nada, eu te convido a você que ainda não se inscreveu no canal Chanel Pensador, se inscreva agora. Após você se inscrever, se gostar do vídeo, deixe o seu joinha e também não deixe de acionar o sininho para você receber outras novidades do canal. E também interessante você compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, com seus familiares. Tá ok? Então, Deus irá abençoar a sua vida. Pois bem, queridos, vamos agora aprender a superar juntos essa deprê, ok? Depressão é uma doença e o nosso corpo está sujeito a doenças físicas, mas também doenças mentais, emocionais, tipos diversos de enfermidades que tentam nos tirar a paz. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e essa aflição nos traz cansaço espiritual, físico e mental. Dessa forma, a depressão ela atinge a pessoa quando ela está passando por algum tipo de sofrimento, por alguma pressão externa. Dessa forma, querido, por ser uma doença patológica, a depressão precisa ser tratada como qualquer outra enfermidade. Por isso, alguns homens tiveram esses problemas. Ser cristão não quer dizer que não posso sofrer. A gente precisa entender isso. Jesus disse, no mundo teríamos aflições, sofrimento. Ele nos encoraja, tenha bom ânimo porque eu já venci isso por vocês. Então ele já nos dá a certeza de que vitória sobre isso, se estivermos com ele, crendo nele, se entregando sempre a ele. Certo? No livro de Jó, no capítulo 5º, versículo 7º, diz assim, lá a gente aprende que o homem nasce para as dificuldades tão certo quanto as fagulhas voam para cima. É o que está registrado no livro de Jó. Não estamos isentos dessas dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós passaremos por ela e estamos preparados para passar por ela sim. Nós temos capacidade, nós temos força, conhecimento para passar por ela sim. Ok? A palavra depressão, ela vem do latim depressio, ou de deprimere, que significa apertar firmemente, ou estar para baixo. É o significado dessa palavra. As funções psíquicas e a emotividade do indivíduo com depressão fica mais lenta, mais devagar, além de haver uma diminuição da capacidade, da atenção e da concentração. Queridos, conheça histórias de personagens que sentiram depressão e deprimidos tiveram desejo de morrer, mas superaram suas crises buscando forças e orientação em Deus e na palavra de Deus. Eles buscaram essas orientações. Alguns exemplos que a Bíblia nos sugere. Em 1 Reis, capítulo 19, retrata um episódio onde o profeta Elias ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel, após ele ter matado os profetas de Baal, que eram profetas que serviam a ela também. Ele deu cabo a mais de 400 profetas de Baal. Elias, um profeta tisbita,
Tisbita porque ele nasceu na cidade de Tesba, né, numa região antiga da Judéia. Elias, temendo por sua vida, ele foge para o deserto, se refugia debaixo de um pé de zimbro. No versículo 4 de 1 Reis 19, Elias pede a Deus para morrer. Olha aí, olha o que Elias diz. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha a angústia, né, deprimente que Elias estava passando naquele momento. No decorrer do texto, o profeta é visitado por um anjo que lhe oferece alimento. Em seguida, ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde ele recebeu de Deus a mensagem de que ainda havia 7.000 pessoas dentro do povo de Israel que não havia se dobrado aos falsos deuses, né? Incentivando, encorajando Elias. Elias, por que estás assim? Ainda tem 7.000 crentes lá precisando de você. Sempre tem pessoas em sua volta que precisa de você. Às vezes esse seu problema, você acha, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda. Muitas vezes existem pessoas com um problema maior que o seu e que a tua ajuda pode ser providencial na vida dessa pessoa que está do seu lado. Mas muitas vezes um pequeno problema nos afunda e parece que uma montanha está sobre nós. Aí nós desmerecemos a capacidade, a força, o conhecimento, né? A vida que nós temos, nos esmurecemos, caímos em depressão e ficamos lá embaixo achando que não somos capazes. Veja que diante desse episódio, né, de Elias, o pastor e escritor Douglas Borges é o autor do livro Uma Luz para Você, a luta contra o suicídio. É um livro muito interessante de se ler, é da editora Santorini. Ali no livro ele explica que, assim como Elias, outros personagens bíblicos também enfrentaram momentos depressivos onde eles desejaram a morte. Elias não é um exemplo ímpar, existiram muitos outros ali. Esse livro de Douglas Borges é muito interessante, Uma Luz para Você. Se tiver oportunidade, leia, né? Do escritor e pastor Douglas Borges. Com esse exemplo, ele ainda esclarece que o cristão não está imune a situações adversas. Ele está apto a entrar, mas também está apto a enfrentar e está apto, com as ferramentas de Deus, a vencê-las também, certo? Então, a exemplo de Elias, veja outros homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram depressão. Acompanhe comigo. Moisés. Interessante que quando se lê sobre a biografia de Moisés, a Bíblia diz: não existiu um homem e não existirá como Moisés. Olha o que a Bíblia fala sobre esse homem. Foi escolhido como libertador do povo de Israel da denominação egípcia. Moisés se entristeceu com o pecado do seu povo. Em outras ocasiões, Moisés se queixou da ingratidão da multidão que reclamava copiosamente. Deus fazendo um milagre e o povo reclamando de Deus, e ia para Moisés. Moisés, estamos com sede. Moisés, estamos com fome. Moisés, tu nos tirou para morrer aqui no deserto. E um milagre atrás do outro e o povo reclamando com Moisés. Haja cabeça para entender e enfrentar uma situação dessa, certo? Em Êxodo capítulo 32, versículo também 32, Êxodo 32, 32, diante do pecado dos israelitas, Moisés chega a pedir a Deus que risque ele do livro da vida. Olha aí, em outras palavras: Senhor, me tira daqui, não quero mais viver no meio desse povo que não tem condições, esse povo agir dessa forma com o Senhor. Pense que estado deprimente ele se encontrava para dizer uma palavra dessa numa situação daquela. Por várias vezes o Senhor confortou ao longo daquela dura jornada que ele enfrentava. Pense como Moisés enfrentou uma batalha tremenda e chegou a ter até esse estado deprimido de tanta luta que ele passou. Mas há uma outra pessoa que eu também gostaria de chamar a atenção, é Noemi.
né, uma pessoa muito conhecida, né, da Escritura Sagrada. Por causa da fome, Noemi saiu de Belém, partiu para Moabe, juntamente com o marido, né? Ela partiu com sua família, marido, 2 filhos. Lá seus filhos, que tinham por nome Malom e Quilion, se casam. Mas tempos depois, os 3 homens da família, preste atenção, esposo e 2 filhos, morreram. Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth. E ao chegar em sua terra natal, ela adota o nome de Mara. Sabe o que significa Mara? Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Palavras, né, de tristeza que ela expressou ali. Isso está registrado em Ruth no capítulo 1, versículo 20. A amizade de Ruth, que se casa com Boaz e dá à luz a um filho, aí trouxe a alegria de volta àquela pobre mulher. Mas imagine você, seu esposo e os 2 filhos queridos, homens da casa. Naquele tempo o homem era um ponto forte na sociedade, porque uma viúva era desmerecida, e se era uma viúva com filhos e devedora, ela tinha que desfazer dos filhos para pagar a dívida, para os 3 não serem escravos. Ou então os filhos eram dados para pagar a dívida e serem escravos. Imagine a situação de Noemi. Certamente você diz: nossa, como uma crente pode dizer grande amargura no meu coração que Deus me deu. Olha a situação daquela mulher. Mas Deus restituiu a alegria. Observe a vida dessa mulher. Deus restituiu a alegria de Noemi porque ela não se afastou dele, apesar dela estar brava, dela expressar a sua depressão ali. Deus deu a vitória para ela. Há um outro personagem interessante que a gente pode notar, é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era atormentado constantemente por um espírito mau. Era enviado da parte de Deus para atormentar, e ele só sentia alívio quando Davi tocava sua harpa. Você encontra toda essa história em 1 Samuel, no capítulo 16. Esse texto que lemos agora está no versículo 23. Em 1 Crônicas, capítulo 10, diante de uma forte batalha contra os filisteus, o monarca viu seus 3 filhos serem mortos pelos inimigos. Ferido gravemente por uma flecha, Saul teme, ele tem medo e cai em si, e esse medo o apavora porque ele não queria cair nas mãos dos inimigos. Aí ele decide tirar a própria vida. Imagina o estado de amargura daquele homem. Em sequência temos aí o rei Davi, né, que sucedeu a Saul, tido como um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca escondeu suas frustrações, mazelas. No decorrer de algum dos seus salmos ele expressa isso. Se você for estudar os salmos de Davi, você vê o tanto que ele era ali oprimido, né? No Salmo 38, versículo 4, ele lamenta que suas iniquidades são como carga pesada para as suas forças. Olha ali o que ele diz. No texto de 2 Samuel, no capítulo 12, versículos do 15 ao 23, o rei de Israel, ele lamentou a morte dos seus filhos. Um foi fruto de adultério com Betseba, e o outro, Absalão, ele foi morto numa emboscada. Olha aí a vida desse homem. Em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 33, Davi questiona por que não morreu no lugar do filho. Mas antes eu tivesse morrido no lugar dos meus filhos. O estado depressivo, né? Tristeza aguda na vida daquele homem, que foi um dos homens mais renomados da história de Israel. O rei mais renomado da história de Israel se chama Rei Davi. Uma pior espécie de pai, exemplo de pai, ele não tinha, mas foi considerado o melhor rei de Israel e teve momentos de depressão séria. Jó, com poucas palavras a gente fala tudo, conhecido tanto por sua paciência quanto pelas suas aflições sofridas no texto do Antigo Testamento.
Jó sofreu com grande perda de seus bens, da saúde, dos 10 filhos de uma só vez. Ele ainda precisou lidar com os comentários negativos da esposa e dos melhores amigos. Pense aí. Em várias partes, Jó destrincha sua dor diante do quadro que vive e chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, questionando porque não morreu no ventre da mãe dele. Jó, capítulo 3, versículo 11, eu devia ter morrido antes de nascer no ventre da minha mãe. Pense a amargura, a tristeza, a depressão que Jó passou. Pense aí, perder toda a riqueza, perdeu a saúde, perdeu os filhos, né? Perdeu a alegria. Imagine o estado depressivo daquela mente, daquele coração, mas nunca se afastou de Deus, Jó. E Deus restaurou toda a sorte de Jó. O que esse texto nos ensina é que Deus quer restaurar também a tua vida, a tua saúde, a tua família, a tua fé, a tua alegria, a tua esperança. O detalhe na vida de Jó é que ele nunca se afastou de Deus. Por mais que ele tenha dito coisas pesadas, quem não diria no estado daquele, mas ele nunca se afastou de Deus. Eis um segredo importante para você vencer a sua dor. Jamais se afaste de Deus. Um outro personagem que a gente pode citar é Jeremias. Ele foi considerado o profeta chorão, né? Jeremias lutou com grande solidão, sentimentos de derrota, insegurança. Se você for estudar a biografia de Jeremias, era um homem triste, certo? Chamado para pregar, ele foi impedido de casar, de ter filhos. Ele convivia com a constante rejeição das pessoas. Pense numa vida dessa. Assim como Jó, Jeremias, capítulo 20, versículo 18, amaldiçoou também o dia que ele nasceu. Ele lamentou ter saído da madre de sua mãe. Aí ele diz, que meus dias se consumam na vergonha. Imagine o estado mental do profeta Jeremias. Por que não falar também de Jonas? No capítulo 4 do livro de Jonas, no versículo 3, Jonas pede que Deus também tire a vida dele. Ele diz o que ali? Jonas 4, 3, ele diz, porque é melhor me morrer do que viver. Isso se deu após Jonas pregar aos moradores de Nínive, anunciar que Deus traria destruição àquela cidade. Arrependido dos seus maus caminhos, o povo se rende ao Deus único, mas a atitude irrita o profeta. Afinal, se você ler toda a história, Deus confronta Jonas sobre seu orgulho e seu egoísmo. Isso é uma boa pedida de leitura, né? Quem sabe você pode até estudar o livro de Jonas ou de Jó hoje e você vê o tanto que Deus trabalhou naquela vida, né? O estado de depressão, de tristeza, né? De angústia daquela vida, mas o tanto que Deus trabalhou. Olha aí uma pedida de leitura para hoje. Tome nota, vou estudar o livro de Jó. E também a gente poderia falar por último também de Judas Iscariotes, discípulo de Cristo. Seu nome sempre está associado à traição. Ao se dar conta de que havia vendido o filho do homem por 30 moedas de prata, ele se afasta, né? E com uma aguda tristeza, com um estado altíssimo de depressão, de remorso, tudo misturado, ele tira a própria vida. Queridos, como vencer a depressão? Reflita comigo nessas 4 promessas de Deus. Vou deixar essa dica para você. 4 promessas de Deus para vencer a depressão. A depressão é uma fase muito difícil da vida, mas a palavra de Deus pode te ajudar, meu querido amigo. Vários homens de Deus na Bíblia ficaram deprimidos, mas Deus levantou, Deus restaurou, Deus ajudou. Tirando o caso de Judas Iscariotes, porque ali foi um grande remorso também, a grande culpa dele. Todos os demais Deus levantou, Deus restaurou, Deus ajudou, Deus consertou, Deus mudou a sorte. 4 promessas que Deus pode lhe ajudar a vencer a depressão, a mudar a tua sorte. A primeira,
Você não está sozinho. Ponha isso na tua cabeça. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. Nunca vai deixar de estar do teu lado. Basta que você creia e busque. O problema é esse. Não que Deus esteja longe, não esteja olhando para você, mas você não tem buscado, não tem acreditado nele. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Palavras de Deus. Mesmo nos momentos de maior tristeza, quando você se sentir sozinho, Deus está com você. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está do nosso lado, conosco. E a Bíblia diz que não há prova, não há luta, não há condição inversa da nossa alegria que a gente não possa suportar. Quando a Bíblia diz isso, sabe por quê? É porque quem está do nosso lado nos faz suportar. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem tristeza, nem morte, nem angústia, nada pode nos separar do amor de Deus. Ter depressão não significa que Deus lhe abandonou, não. Em todos os momentos da vida, Deus está do lado do povo para ajudar. Nunca duvide disso. Olha tantos exemplos que eu citei aí. E quantas maravilhas Deus fez naquelas vidas depressivas. Nunca Ele vai nos abandonar. Mas você precisa crer e buscar. A questão não é se Deus te abandonou, não. A questão é, você tem buscado, você tem crido no poder restaurador, a cura milagrosa de Deus? Se você crê, querido, tudo é possível ao que crê. E eu lhe digo mais, sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda dica que eu lhe trago, neste vídeo é: Deus pode te consolar. Nunca esqueça disso. No Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, precisamente no versículo 4 do capítulo 5, diz lá: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus é um Deus de amor, Ele nos consola, Ele está sempre do nosso lado, Ele é um ombro amigo. Jesus viveu na terra como homem e também sentiu tristeza, Ele sentiu nossas aflições, Ele entende o que a gente passa, Ele entende como você se sente. Observe o que ele diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Ele tem experiência de vencer tristeza, ele tem experiência de sarar a dor, ele tem experiência de jogar a corda no fundo do poço e lhe tirar de lá e lhe mostrar a luz. Ele nos consola, ele sempre vai nos consolar. Uma terceira lição que eu quero deixar para você é: a alegria ela vai voltar. A alegria ela vai retornar. Bote isso na tua cabeça e diga sempre: minha alegria vai voltar. Olha o que está escrito no Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A tristeza não dura para sempre. Pode até parecer que não vai acabar, É dia, é noite sem dormir, mas ela passa, ela vai embora, porque Deus é contigo. Deus promete que vai transformar a sua tristeza em alegria. Mas, querido, você tem que buscar. A iniciativa é tua. Temos que buscar e acreditar que Deus nos renova a alegria. No Salmo 30, versículo 11 está escrito: tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastastes de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Aleluia. Acredite, não desanime. Espere pacientemente pela alegria de Deus. Busque e Deus vai transformar a sua tristeza, a sua dor, em alegria, em prazer. Há uma quarta lição que eu gostaria também de deixar para você é: você tem um futuro na vida. Nunca esqueça disso. Você tem futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus diz:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha as palavras de Deus para nós. Ele tem planos para nos fazer prosperar, para olhar para o futuro. E eu não estou falando de prosperidade material, não. É muito mais além. Você não está precisando aí nem de carro, nem de casa, nem de dinheiro. Você está precisando é de paz, de alegria, de saúde. Dinheiro não compra isso, mas Deus te dá de graça. Há esperança para você, meu querido. Deus tem planos para a sua vida. Quando você não consegue encontrar esperança para o futuro, é só confiar, crer em Deus. Seu futuro está nas mãos dele, somente seus passos são guiados por Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões, segundo os seus desígnios, os seus caminhos, bem-aventurados são. O povo de Israel também não via saída às vezes. Eles estavam num beco sem saída, mas aí vem Deus, abre o mar vermelho e eles passam e têm vitória. Talvez seja um mar, talvez seja uma cova de leões, talvez uma fornalha que esteja te aprisionando, tentando te tragar, mas Deus está no controle para te dar livramento. Por isso, creia somente. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Deus pode fazer um milagre, transformar a sua vida através da fé. Creia, meu querido. Tão somente creia. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Olha o que Deus fala para você. Presta atenção agora. Olha o que Deus está dizendo mais uma vez. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas ao prisioneiro, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia do nosso Senhor, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Palavras do profeta messiânico, palavras de Deus para as nossas vidas hoje. Concluindo, meus queridos, a depressão surge quando deixamos de confiar em Deus. Olha que belas palavras Deus tece para nós através da palavra de Deus, através da Escritura Sagrada. Leia a Bíblia. Quando deixamos de acreditar verdadeiramente que Deus é o melhor para nós, nós começamos a cair. Quando acreditamos que Deus nos abandonou, começamos a descer mais. Quando pensamos mais em nós, em nossa situação, menos em Deus, começamos a cair mais. Aí vem as distorções, tentamos decisões erradas, acusamos Deus em nossa mente, não queremos viver mais, o mundo acabou, ninguém gosta de mim, as coisas se complicaram porque você tirou os olhos de Deus, você deixou de acreditar que Ele pode todas as coisas. Possamos estar atentos, queridos, aos perigos da depressão e confiar mais em Deus. Fé, confiança, leitura da palavra, pilares para você vencer qualquer tipo de tristeza. É melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1000 batalhas. Pense nisso. Você tem valor. Você faz parte do mundo de alguém, sempre vai fazer. Você é muito mais forte do que imagina. Somos capazes, temos uma força divina sobre nós. Fomos feitos para aprender a vencer na vida. Então, viva a vida. Olhe para você, você pode muito mais do que você imagina, meu querido. Use tua batalha para você ser um vencedor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você pense nessas palavras, que você reflita em tudo que Deus deixou no teu coração neste vídeo. Deus te abençoe. Se você
não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe lá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ou se você está em paz e tem algum amigo, algum conhecido que passa por essa dificuldade, compartilhe esse vídeo. Deus há de abençoar a tua vida. Eu estarei orando sempre por vocês.